Esse é um dos cenários mais fascinantes, na minha opinião, porque talvez seja o mais preservado quanto à experiência que os discípulos tiveram com Jesus. E uma das passagens que mais me abençoa nesse cenário é o texto de Marcos capítulo 4, verso de número 35 em diante, quando Jesus acalma a tempestade. Eu vou ler o texto e depois gostaria de fazer algumas considerações. O texto diz assim: ao anoitecer, era finalzinho de tarde, comecinho de noite, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Ele estava indo para Gadara, região dos Gadarenos. E com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Jesus havia exercido tanta influência sobre a vida das pessoas que ninguém conseguia ficar longe dele. Esse é o fascínio sobre a pessoa de Cristo. Uma vez você tendo a experiência com Cristo de verdade, você não consegue mais ficar sem ele. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se d'água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, olha a palavra que a Bíblia usa, apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Algumas coisas que eu queria que você pudesse aprender com esse texto. Primeiro, que o fato de Jesus estar conosco, presente neste barco, não nos isenta das tempestades da vida. Não isenta. Há uma ideia de que quando Jesus está presente na minha vida eu não vou ter mais problemas. Bem, isso fere qualquer princípio das Escrituras, porque a Bíblia diz que a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. A vida traz a sua porção de dificuldades para todos nós. Mas o interessante nesse texto é notar de que as tempestades surgem na nossa vida como surgiram na vida desses discípulos quando eles estavam numa jornada de obediência. A ideia de ir para o outro lado, como o texto diz, foi de Jesus. Nem sempre quando Jesus aponta uma direção, é uma direção que vai ser só tranquilidade. Nós precisamos lembrar que obedecer a Cristo não é isenção de enfrentarmos problemas. Ao enfrentar essa tempestade, quando Jesus diz: olha, vamos para o outro lado, ele sabia o que ia acontecer. É por isso que quando a gente obedece à voz de Deus, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer, Jesus já sabe o que vai acontecer, e o que vier a acontecer no caminho, ele vai usar também para nos abençoar. O que a gente precisa entender é de que não é só o destino que nos abençoa, é a jornada também. Deus nos ensina durante o trajeto. Deus tem um destino bom para todos nós. Deus tem um lugar de destino, de segurança. Mas durante o percurso tem muita coisa que Deus vai nos ensinar. O problema é de que às vezes quando as lutas surgem, as tempestades vêm sobre a nossa vida, corremos o risco de desenvolver o seguinte pensamento: Deus não se importa. Você já fez essa pergunta? Ou questionou isso no seu coração? Poxa, eu estou fazendo tudo certo, estou querendo ser o melhor possível, estou querendo obedecer a Deus, e veio luta, veio tempestade, os ventos estão vindo com violência, e a Bíblia diz que a água estava entrando no barco.
perigo é achar que Deus não se importa. Os discípulos foram até Jesus dizendo: nós vamos morrer, o Senhor não se importa? Nunca caia nesse erro de achar que Deus não se importa. Jesus se importa. E o desejo dele é de que você aprenda com a jornada na consciência de que nada de mal vai acontecer com você. O que Jesus queria que eles aprendessem a descansar em meio às tempestades. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Ele arrumou uma almofada, foi para o lado de trás do barco e soneca. O que ele estava ensinando os discípulos é: aprendam a descansar em mim. Porque se Deus estiver na nossa vida, não permita com que as tempestades tirem o teu sono. Tem destino, tem propósito. Terceira coisa que a gente aprende aqui é de que as tempestades nos levam até Jesus. Jesus estava dormindo, ninguém o incomodava. Mas foi só a tempestade chegar, a quem eles foram recorrer? A Jesus. Você sabia de que Deus permite algumas tempestades na nossa vida apenas para que você vá até Ele? Porque o fato, gente, é um só. Enquanto tudo vai bem, está tudo certo. Para que eu preciso de Deus? Para que Jesus? Tá só maresia, tá só maravilha, ventinho na cara, gostoso, mas deixa o barco balançar para você ver. Quando a tempestade veio e a situação se tornou insustentável, eles foram até Jesus. As tempestades da vida são permitidas por Deus para que nós possamos ir até Jesus. Para terminar, porque o tempo caminha rápido também, é de que há um detalhe de que eles ficaram com medo. E Jesus faz uma pergunta para eles: por que vocês estão com medo? Parece uma pergunta sem sentido, né? Como é que eu não estaria com medo? Olha a violência das ondas, olha o vento, a água está entrando no barco. O problema é que os discípulos já haviam experimentado tanta coisa boa com Deus, mas já haviam se esquecido dela. E aqui fica uma lição muito importante para nós. Às vezes, os momentos que nós estamos enfrentando de dificuldade servem como um poder de amnésia para o nosso coração. A gente se esquece do que Deus já fez e de quem está conosco. Deus está dizendo: para que vocês estão com medo? Eu estou no barco com vocês. Eu que ressuscito mortos, eu que multiplico pães, eu que trago vista aos cegos, eu que faço o paralítico andar. Vocês estão com medo por quê? Então Jesus estava querendo fazer-nos entender de que não importa a situação, o que importa é quem está com você. Se Jesus estiver conosco, não permita com que o medo controle a sua vida. Pelo contrário, exercite a sua fé. Jesus se levanta, dá uma palavra de ordem. E há uma outra lição aqui que a gente precisa aprender. Não há nenhuma tempestade ou dificuldade que Jesus não tenha autoridade para acalmar. No nosso coração, na nossa vida, na família, qualquer uma. Jesus dá uma palavra de ordem, diz: aquiete-se, vento, acalma-te, ó mar. E a Bíblia diz que imediatamente virou calmaria. Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando, mas saiba de uma coisa: Jesus tem autoridade para acalmar toda a tempestade da sua alma. A reação dos discípulos foi interessante, porque eles começaram a perguntarem-se entre eles: quem é este homem? E aqui a última lição que eu quero que vocês aprendam nesse cenário tão maravilhoso. Cada tempestade que a gente atravessa vai nos dar a oportunidade de conhecer a Deus de uma forma diferente.
Eles conheciam Jesus por terem realizado outras coisas. Mas quanto mais eu caminho com Deus, quanto mais eu provo do seu poder, quanto mais eu conheço a Jesus durante os momentos da minha vida, mais eu vou descobrir coisas fascinantes a seu respeito. Ele diz: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? Quem é ele? Eu espero que você, nesses dias, descubra quem ele é. Ele é um Jesus que tem o poder de se revelar a você de uma forma que talvez você ainda não conheça. Talvez você o conheça como uma figura religiosa, como uma figura histórica, como uma tradição na sua vida, mas o que Jesus quis ensinar aos discípulos ali é: eu quero me revelar a vocês de uma forma particular. Eu quero que vocês me conheçam de uma forma que ninguém mais conhece. Porque quem estava em terra firme e quem estava no outro barco não conheceu Jesus da forma como estes que estavam no mesmo barco com ele o conheceram. Deus quer que você o conheça, não de ouvir falar, mas de poder dizer: eu conheço esse Jesus, ele acalmou as tempestades da minha vida, ele perdoou os meus pecados, ele mudou a minha história. Por isso que quando alguém vem falar de Jesus para mim, eu não falo de experiências de terceiros, eu falo da minha experiência com ele. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que ele me perdoou, eu sei o que ele tem feito na minha vida, eu conheço. Porque um dia eu disse: quem é este homem que tem o poder de mudar a minha história, de me fazer viver uma vida liberta, perdoada, cheia de graça? Quem é este homem? E ele quer fazer-se revelar na sua vida nesses dias, neste mesmo cenário, aonde ele se revelou como perdoador de pecados, como curador de enfermos, como alguém que tinha autoridade sobre as ondas do mar e sobre o vento, mas que nós também o conheceremos de uma forma que ele se revelou em Jerusalém como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo.